educação ambiental, na verdade, nasce dentro de um movimento, ela nasce num contexto de defesa do meio ambiente. Nasce pela percepção de que de grupos ambientalistas ou de setores do grupo ambientalista que percebem que a luta, né, pela qualidade ambiental ou a luta a favor do meio ambiente, ela passava necessariamente por um componente de convencimento das pessoas, por um trabalho que é um trabalho educativo. Não dá muito para localizar o começo dessa educação ambiental no tempo, porque se você pensar em meados de 1800, você já tem alguns movimentos ligados à preservação de algumas áreas naturais. Mas assim, organizada ou pensada como um instrumento, um campo específico de atuação, ela é mais do século XX. O embrião da consciência ambiental, que na década seguinte começa a crescer, está presente. O pós-guerra coloca a questão da reconstrução e organização econômica, principalmente através das Nações Unidas e da criação de seus órgãos especializados. A conservação dos recursos naturais e a criação de uma organização para a proteção da natureza foram objetos de uma conferência internacional. Nesse contexto, é possível dizer que cientistas e movimentos de defesa do ambiente começam uma aproximação. Alguns problemas graves com poluição já começam a ser observados, como a morte de gatos e pássaros e desordens neurológicas em famílias de pescadores de Minamata, no Japão. Nesta época, houve um aumento da consciência ambiental em todo o mundo. Eventos, problemas ambientais, manifestações libertárias, explosão de movimentos que defendem minorias étnicas, das mulheres e outros, que abrindo novas frentes, encontram nas questões ambientais suas bandeiras de luta. Extinção de espécies, poluição, enfraquecimento da camada de ozônio, desmatamento, corrida armamentista, agrotóxicos, indústria nuclear, entre outros, são temas que passam a aglutinar pessoas e provocar ações. A educação ambiental entra em cena, de uma forma mais explícita, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. A problematização das questões ambientais, anteriormente mais relacionada a uma escala regional-nacional, começa a mudar para uma escala planetária.
o meio ambiente começa a ser visto como problema mundial. Países do chamado Primeiro Mundo começam a definir uma política nacional de meio ambiente. É um período de exportação de problemas, como poluição e devastação de recursos naturais, principalmente para os países do Terceiro Mundo. Nesse período, os movimentos ambientalistas realmente proliferaram e se expandiram. Na década de 70, a censura aos jornais, a comunicação em geral era muito forte. E os temas econômicos e políticos estavam muito cerceados pela censura. Então a comunicação começou a procurar outros temas para tratar e um deles era a questão dos problemas chamados de ambientais nas grandes cidades, como é que a população começava a ser afetada. Embora já o passivo ambiental já tenha começado aí pela década de 50, ele começou a ser percebido mesmo e começou a ter alguma evidência aí pela década de 70. E eu diria que houve uma espécie de uma simultaneidade entre o que aconteceu no Brasil com outras partes do mundo. A partir de 1970, começa a haver preocupação planetária com o problema ambiental e aí você começa a ter no Brasil também esse tipo de preocupação que se reflete em várias iniciativas. Aqui em São Paulo, por exemplo, na década de 70, nós temos um movimento contra a poluição de Cubatão. Por que eu acho que Cubatão é tão importante como referência para o movimento ambientalista? Porque Cubatão é o retrato 3x4 de uma visão de mundo que existia naquela época com muita clareza, que confundia crescimento econômico com desenvolvimento. E em Cubatão nós tínhamos o maior PIB do Brasil, nós tínhamos grandes empresas nacionais e multinacionais e nós tínhamos a suspeita de crianças nascendo sem cérebro. E a sociedade ainda estava pouco afetada pelos problemas ambientais, principalmente nas cidades menores. E eles começavam a surgir nas cidades maiores. O que eu me lembro assim como primeiras referências da sociedade foram duas. No Rio de Janeiro, quando a população ali do Jardim Botânico se organizou para impedir a derrubada de uma figueira na Rua Faro, que é ali uma travessa da Rua Jardim Botânico, uma figueira gigantesca que tinha lá, e que ia ser derrubada pela prefeitura e a população do bairro fez um movimento, cercou, deu um abraço na figueira para não deixar acontecer e tal. E a segunda referência foi no Rio Grande do Sul, foi de um jovem universitário que subiu numa árvore para não deixar ser derrubada. E começou a se organizar ali uma resistência, as pessoas começaram a frequentar ali e ele conseguiu impedir a derrubada daquela árvore. Isso foi muito noticiado naquela ocasião. Nessa época também começou a aparecer um pouco o Lutzenberger no Rio Grande do Sul, que é uma figura pioneira, muito forte, né? E o Lutzenberger era a comandar certas iniciativas. Em 1971, né, o Lutzenberger, que trabalhou, foi uma das pessoas importantes, se juntaram várias pessoas, a maioria ligadas à URGS, o Lutz não era, botânicos, pessoas com muito conhecimento, Bruno Irgan, Sandor Grez, geólogos e companhia, e resolveram criar a GAPAN. Isso foi um produto que foi externo, ao mesmo tempo o mundo estava começando a reconhecer a crise, começavam a se organizar pessoas no mundo vendo que estava havendo grandes crises de envenenamento e tal. E tu vê em 71, em 72 em Estocolmo surge um debate muito importante na primeira cúpula de meio ambiente da ONU,
que era o debate assim, ó, os ambientalistas, que era uma minoria na época, diziam que tinha que mudar o modelo de desenvolvimento. E o poder econômico, né, e aí os países que de certa forma representavam, diziam não, que tinha que tratar os efluentes, porque na época não se tratava efluentes. Então a poluição saía direto, né? Muito pouco se tratava. Então essa era a disputa. Não, o modelo econômico está bem, tratando os efluentes, diminui a poluição e fica bem. Isso tanto era uma inverdade que 20 anos levou para acontecer a segunda Cúpula Mundial de Meio Ambiente. A segunda cúpula não se chama Segunda Cúpula Mundial de Meio Ambiente, senão Segunda Cúpula Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quando a ONU agregou esse nome, significava que, na verdade, os ambientalistas estavam certos 20 anos antes, e em 92 se debate modelo de desenvolvimento. Esta década é marcada por um evento de maior importância sob a perspectiva do meio ambiente e da educação ambiental, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Foi realizada em Estocolmo, na Suécia. Considerando o movimento ambientalista, alguns resultados importantes foram conseguidos a partir de Estocolmo. O pensamento ambientalista evolui dos objetivos somente protecionistas da natureza e conservacionista dos recursos naturais para um entendimento da má gestão da biosfera pelos homens. As prioridades e necessidades ambientais, antes determinadas só pelos países desenvolvidos, foram estendidas para os países em desenvolvimento, tornando-se um fator preponderante na determinação das políticas ambientais internacionais. A criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 1972 marcou o início da discussão dessa relação entre meio ambiente e a economia, o meio ambiente e o social, que até ali praticamente não havia, muito menos num plano institucional, planetário, global, como foi ali, né? Então foi a primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento e tal. E ali começaram algumas discussões que foram resultar um pouco mais à frente naquele diagnóstico que foi chamado de Nosso Futuro Comum, que foi comandado pela Gro Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, e que apontou com clareza isso, quer dizer, as ameaças que começavam a pesar em função dos problemas de inadequação ambiental. Ao mesmo tempo, nós tivemos no Brasil, na década de 70, a discussão, isso década de 70, década de 80, por exemplo, de 7 quedas, em que se resolve implantar Itaipu e se abre mão de um grande patrimônio que era as 7 quedas. De modo que eu diria que a década de 70 foi uma década particularmente importante, que você tem o surgimento do movimento ambientalista em oposição à própria ideia do Brasil potência, que se traduzia por usina atômica, por bomba atômica. No Brasil foi muito associada a ideia do programa nuclear com a capacidade do país de ter o artefato bélico nuclear. Os grandes megaprojetos, como a Transamazônica, a ideia que nós temos que ocupar a Amazônia, no lema integrar para não entregar, e por parte da sociedade civil, quer dizer, o processo de democratização. Quer dizer, eu acho que o processo de democratização no Brasil está muito ligado ao movimento ambientalista, que, aliás, tem uma contribuição muito importante. A ideia de entidade não governamental, a ideia de ONG, é uma ideia que surge no Brasil, no mundo, com o movimento ambientalista. Quer dizer, a ideia de que você teria que organizar a sociedade, quer dizer, e garantir à sociedade a capacidade de monitorar o governo, de democraticamente discutir as grandes políticas públicas, surgiu fundamentalmente com o movimento ambientalista. Também nesta década se realiza a primeira Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi, na Geórgia, ex-União Soviética, considerada como o marco mais importante para a evolução da educação ambiental em todo o mundo.
Esta conferência, entendida como prolongamento da Conferência de Estocolmo, constitui o início de um programa internacional de educação ambiental. A partir dela, foi elaborado um documento, As Grandes Orientações da Conferência de Tbilisi, contendo os objetivos, estratégias, características, princípios e recomendações para a educação ambiental. Considerar o meio ambiente em sua totalidade, em seus aspectos natural, tecnológico, social, econômico, político, histórico, cultural, técnico, moral, ético e estético. Construir um processo permanente e contínuo durante todas as formas do ensino formal desde o início da educação infantil. Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada área, de modo a se conseguir uma perspectiva global da questão ambiental. Examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e internacional. Concentrar-se nas questões ambientais atuais e naquelas que podem surgir, levando-se em conta a perspectiva histórica. Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional para prevenir os problemas ambientais. Considerar explicitamente os problemas ambientais nos planos de desenvolvimento e crescimento. Promover a participação dos alunos na organização de todas as suas experiências de aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar decisões e aceitar suas consequências. Estabelecer para os alunos de todas as idades uma relação entre a sensibilização ao meio ambiente e a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas e clarificar valores, procurando principalmente sensibilizar os mais jovens para os problemas ambientais existentes na sua própria comunidade. Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais. Ressaltar a complexidade dos problemas ambientais. Utilizar diversos ambientes com finalidade educativa e uma ampla gama de métodos para transmitir e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, ressaltando principalmente as atividades práticas e as experiências pessoais. Em 1984, os partidos verdes de 7 países disputaram eleições no Parlamento Europeu. Nas eleições de 1979 foram 3. Sob a perspectiva dos problemas ambientais, nesta época ocorrem alguns dos mais graves acidentes, com consequências bastante graves. Em 1984, em Bhopal, na Índia, ocorre o mais grave acidente industrial do mundo.
com o vazamento de um gás venenoso da fábrica Union Carbide, matando mais de 2.000 pessoas e ferindo outras 200.000. Em 1986, explosão do reator número 4 de Chernobyl, Ucrânia, provocando a morte de 7 a 10.000 pessoas e afetando mais de 4 milhões de outras. Nuvens radioativas se propagaram pelas então repúblicas soviéticas e atingiram 5 países europeus. Em 1989, ocorre o vazamento de 42 toneladas de óleo cru no Alasca pelo petroleiro Exxon Valdez, da Exxon americana. Em 1983, para o enfrentamento das questões ambientais mundiais, por